só pra mim, só porque eu tô falando? Não, na verdade, eu tô esperando alguém falar comigo. Ah, tá. Bom, agora tá gravando. Mas não tem problema, eu vou chamar a atenção da Júlia também. A Júlia é do segundo G, é da sua turma, né, Júlia? Eu acho que sim, professor. Tenho quase certeza que sim. Então, vou chamar a atenção dela também, porque ela é do segundo G. O Cauã também é do segundo G, né? Professor, agora é aula do segundo G? Agora é aula do segundo G. Caramba, nem sabia. Você é do segundo G, né? Sim, eu pensei que era pra invadir a sua aula. Aí eu entrei. Não, é a sua aula mesmo. Ainda bem que você entrou porque você vai ganhar presença, né? Bom, vamos lá, Plínio, vamos lá. A última aula, nós vimos a regra do quiteto. A regra do quiteto é quando eu tenho que ter 8 elétrons, ou seja, quando eu estabeleço as interações, as ligações, né? Eles precisam ter 8 para eles existirem, para eles estabelecerem uma interação. Eles precisam ter 8 elétrons na última camada. E aí, como eles precisam ter 8 elétrons, eu preciso conhecer quantos elétrons eles têm, esses elementos. Qual que é a tendência deles? Se é ter um elétron, se é ter 2 elétrons, 4 elétrons, né? Então, tudo isso está envolvido no elétron. Bom, perfeito. Tá vendo essa tabela? Tá vendo essa tabela em que tá valência dos elementos representativos? Eu tenho uma coluna 1, coluna 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, certo? Valência é, é a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada. Então, tá vendo que na coluna 1 eu tenho 1, na coluna 2 eu tenho 2, na coluna 13 eu tenho 3, na coluna 14 eu tenho 4, na coluna 15 eu tenho 5, opa, na coluna 15 eu tenho 3, ó, já muda. Na coluna 16 eu tenho 2, coluna 17 eu tenho 1 e coluna 18 eu tenho 0. Por que aqui mudou a partir do 4? Veja só quantos pontinhos tem o N, ó. Foca no N aqui, ó. Foca no N. Foca no N aqui, ó. Foca no N, ó. O N tem. Tem quantos pontinhos tem ao redor do N? 5. 5. Ele precisa ter 8 para ele se ligar. Quanto que é? Eu tenho 5. Para 8, falta quantos? 3. 3. E é por isso que aparece 3 aqui. Ah, vamos ver se isso aí condiz com 2, ó. Vamos ver se isso aqui condiz. O O tem quantos pontinhos? 7. Não, 6. 6. Ele tem 6 pontinhos, o O. Ou seja, que são 6 elétrons. Para ele ter 8, ele precisa de quantos? 1, 2. Peraí, eu 2. tô daltônico. É 2 que aparece até aqui. A mesma coisa é para o F. O F, ele tem Ah, oi, 7. 7. É, isso aí. Falta somente 1 para ele ter 8, né? E aí Uhum. por isso que aparece 1. E aí esse que Uhum. aparece 0, por que aparece 0? Porque ele já tem 8, exceto o hélio. Mas o neônio, argônio, criptônio, todos eles têm 8. Ou seja, que eles já estão estáveis. Eles não precisam se ligar com alguém. De se ligar também ele precisar. Precisar do quê? De elétron. Entendeu? Bom, agora vamos ver o que tem a ver isso com a ligação iônica covalente, né, e metálica. Ó, ligação iônica resulta da interação entre metais e não metais, que é o que a gente viu na aula passada, que é aquela interação em que acontece com metais, que eu vou na tabela periódica, eu vejo que são os metais, né? E aí eu vou juntar somente com quem? Com os não metais, que é todo esse grupão verde, né? Esse grupão verde aqui. Esse grupão verde, né? Que são os não metais. Como faz pra ver isso, professor?
a gente vê na tabela periódica, por exemplo, como é que eu vou saber se ela é ligação iônica? Eu vou, ó, o Na é um metal, tá vendo? Eu passo em cima aqui o mouse, esses aqui são metais. Ó, tá vendo? Por onde eu tô passando é tudo metal. Tudo metal. Metal, metal. E aí, Hum, quem são os não metais? É somente essa parte verde, tá vendo? É somente essa parte verde. Esses são os não metais. É assim que você irá ver. Não esquecendo que o hidrogênio também é não metal, né? ok. Ok? Então, se eu pegar o Na, ó, Na, e pegar o Cl, isso daí é o NaCl. Isso aqui é uma ligação iônica? O que você acha? Se eu pegar Na e Cl e ligar os dois. Sim. Sim, por quê? Porque eu peguei um metal e um não metal, né? Por isso que é ligação iônica. Beleza. Ó, metais têm tendência para formar cátions e não metais têm tendência para formar ânions. Então aqui só mudei a palavra. Por quê? Porque aqui na tabela periódica seus átomos estão estáveis, mas eles têm tendência, na hora que eles vão se juntar, né, se aproximar, ter uma afinidade, né, eles têm uma tendência de virar cation ou de virar ânion, né, que nem ele coloca aqui. No caso, ó, metais têm tendência para formar cátions. Quem são os metais? São todos esses aqui da tabela periódica. Todos eles aqui, eles têm tendência a formar cátions. Eu só mudei o nome. Eles têm tendência a formar cátions. E os não metais, ó, e não metais têm tendência para formar ânions, ou seja, que quando eles não estão estáveis, estão instáveis, esses aqui, esses verdinhos aqui, eles têm tendência a formar ânions. Ânions, ok? Só mudou o nome, não tem nenhum problema, só mudou o nome. Sempre que um elemento que necessite doar, né, doar elétrons, para se estabilizar, olha só a palavra, estabilizar, se unir, se unir ao outro, que necessite recebê-lo, a união se dará por ligação iônica. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que se esse átomo de sódio ele está totalmente afim de doar o elétron que ele tem, que a gente viu na última aula que ele tem um elétron na camada de valência. Ah, professor, mas eu não lembro que ele tem um elétron na camada de valência. Não tem problema, se eu volto aqui o slide, ó, o sódio, Na, está na coluna 1, então ele tem 1. Então, ele tem a tendência de doar esse elétron aqui. Por quê? Porque ele é um metal e metais têm tendência a serem cátions. E cátions têm tendência a doar. Se ele está doando, é porque alguém está recebendo, alguém vai receber esse prêmio. Que prêmio? O elétron. Quem vai receber esse prêmio aí? São os não metais, né? Que nem ele coloca aqui, não metais. Tem tendência a formar ânions. E os ânions são esses aqui, que eles têm tendência a ganhar. Tanto que eu falei para você. Ah, se eu tenho 3 para 8, eu preciso de quanto? Né? Ou, se eu tenho 5 para 8, eu preciso de 3. Se eu tenho 6 para 8, preciso de 2. Se eu tenho 7 para 8, preciso de 1. Tá vendo que esse preciso significa que ele vai receber. Né? Alguém vai doar e ele vai receber. Tanto que os não metais, que é essa parte aqui, que aparece também aqui, eles têm a tendência de receber o que os metais vão doar. Que os metais têm tendência a perder um elétron, né? Um elétron, 2 elétrons, né? 3 elétrons. Legal. Tendência para perder elétrons. Aqui ele vai apresentar a coluna, né, em que ele tem a tendência de perder elétron, que é o que eu acabei de explicar. Temos tendências, a coluna 1 tem tendência a perder 1, a coluna 2 tem tendência a perder 2, a coluna 3 tem tendência a perder 3. Por que só tem esses grupos aqui? Porque são os principais. Então, essa coluna tem tendência a perder 1, coluna 2 a perder 2,
coluna 13, que é essa aqui, ó, exceto... Aqui não vai aparecer, mas a coluna 13 aqui, essa coluna aqui, ela tem tendência a perder 3, né? Ok? Essa parte do metal, a gente não precisa saber. Tendência para receber a mesma coisa. Tá vendo que eu tenho uma tendência dos não metais a receberem. Então, grupo 15, ele tem tendência a ganhar 3. O grupo 16 tem tendência a ganhar 2. Grupo 17, ganhar 1. Ok? Ficou claro essa parte? É um pouquinho complicado, só que depois eu entendo melhor. Você tem alguma dúvida? Já nem sei mais se eu tenho dúvida, professor. Mas por quê? Sei lá, professor. Esse é confuso. É confuso isso aqui? É um pouco só. Continua aí. Se eu tiver dúvida pela frente, eu falo. Sabe que eu aprendi? Melhor aplicando do que vendo, né? A gente É tem que... isso aí, professor. Então, como é que a gente vai aplicar essa parte aqui? Vamos... Também não sei, professor. Uma boa pergunta, né? Tem muita coisa. Olha só quanta coisa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não tem problema. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar o que a gente viu agora. Eu quero saber, ó, tem o sódio, tem o sódio, tem o sódio. Peraí, deixa eu atualizar isso aqui. Vamos aplicar isso aí. Vamos aplicar isso aí. Ué, por que saiu? Porque eu acho que entrei no Teams. O professor, só não falei nada agora que o carro da igreja passou aqui. Aí, só pra vocês não ouvirem o carro da igreja, eu me mutei. Ah, tá, não, beleza, beleza. Eu esqueci que tava gravando. Bom dia, Isabelle. Você está ouvindo a gente, Isabelle? Tá conseguindo acompanhar? Acho que tá, né? Beleza, muito bem, Isabelle. Bom. Meu Deus, como isso aqui demora para atualizar. Aí, agora sim. Plínio, Isabelle, Cauã, Gíulia e Guilherme. Que foi? Prestem muita, mas muita atenção agora. Olha só. Eu quero saber se esse composto aqui ele é iônico ou covalente. Mas usando aquela distribuição eletrônica e usando a tabela, né? Como é que eu vou saber se ele é iônico ou covalente? Eu vou olhar cada um desses aqui na tabela, tá? Então, vou pegar o sódio. Vamos lá no sódio, ó. Sódio. Onde é que está o sódio, pessoal? Onde é que está o sódio? Na tabela 1? Isso, na tabela e é na coluna... Isso, coluna 1. Isso, coluna 1. Se ele está na coluna 1, ele tende a ganhar ou a perder? Se ele está na coluna 1. Se eu não me engano, é perder, né? Não? É a perder. Isso. Então, veja assim. Coluna 1, 2 e 3 tende a perder. Coluna 15, 16, 17 tende a ganhar. Então, vamos lá. Se ele tende a perder, eu posso reescrever isso aqui, colocar Na mais. Tudo bem se eu colocar mais? Ou não ficou tão claro? Tudo. Tudo, né? Se ele Tudo. estivesse na coluna 2, se eu pegasse um da coluna 2, como é que eu teria que colocar aqui? Eu colocaria Menos. 2 mais. Ah, 2 mais. Se ele está na coluna 3, 3 mais? 3 mais. É assim que eu vou colocar. Ah, professor, por que o mais?
Na química, você vai pensar o contrário. O nosso mais, ele quer dizer que ele perdeu, tá bom? Aí, viu? Por isso que é confuso. Mais é menos e o menos é mais. Mas eu vou te explicar por que que ele é mais. Sabe por que que ele é mais? O que que significa isso aqui? Não significa que ele perdeu? Sim. Perdeu. Ele perdeu o quê? É, elétrons. Elétrons. É, O elétron é negativo ou positivo? negativo. Negativo. No começo, eu tenho 11 prótons e 11 elétrons, né? Uhum. Se ele perdeu um, ele não vai ficar com 10? Sim. Quanto que dá essa conta? Quanto que é 11 prótons mais 10 elétrons? 21. Calma, calma, calma. Lembrando que isso aqui tem carga, né? Então, esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. Ah, tá. 1. Um. É por isso que eu tenho que colocar mais aqui, ó. Agora ficou claro? Porque Ah, eu perdi uma carga negativa, né? Por isso que fica mais. agora faz sentido. Faz sentido, né? Bom, Faz. bom, eu peguei o Na, reescrevi ele. Perdeu um, né? Perdeu um. E agora eu vou reescrever o Cl. O Cl, vou na tabela periódica. O Cl tá onde? Tá em qual? Também não sei. Ó, vejam, procura só na parte que eu destaquei. Ah, achei aqui. Que coluna que é? A penúltima. A Penúltima. 18? 17. 17. 17, ele faz o quê? Ele perde ou ganha? Ele ganha. Ele ganha quanto? Menos 2. Olha lá, eu coloquei aqui, vê de novo. Quanto é que, ó, o cloro tá aqui. Uhum. Ele ganha quanto? Segue Ah, tá. assim. Ele ganha 1. Ganha um. E ele ganha um. Ele não vai perder um, ele vai ganhar um. E Ah, quando tá. eu for colocar para ele ganhar um, como é que eu vou colocar? Vai ser sinal de mais ou de menos? Menos. Menos, porque ele vai ganhar um elétron. Legal, né? Caramba. Aí sim. É só isso que eu quero que vocês entendam. É só entender que o Na, quando ele se encontrar com Cl, ele vai formar o NaCl. Legal, né? Legal, legal. Ó, vamos pegar um outro. Vamos pegar um outro agora. Tá vendo que ele perde, ele ganha, né? Ele perde, ele ganha. Agora eu vou pegar um outro. É... O fluoreto, né? Fluoreto de cálcio. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o quê? Eu tenho que ir lá na tabela periódica achar o K e o F, né? Primeiro. Então, o K. Onde é que está o K? Tô procurando também, professor. Ah, tá. Que é o Ca. Toma cuidado para confundir com o K, mas é o Ca. Ó, até destaquei, até destaquei. Onde é que está o Ca? Valeu, professor. Facilitou. Que grupo que ele tá? Segundo. Segundo. Se ele tá no segundo, ele perde ou ganha? Ele perde. Ele perde. E aí eu vou colocar como? Eu vou colocar Mais 2. isso, mais dois. 2 mais. É. E aí agora eu vou procurar o F, né? Cadê o F? Tá na 17. Na 17. Ele vai perder ou ganhar? Ganha Ganhar quanto? 1. Um. Bom, professor, mas aí tem uma coisa, tem uma matemática errada aqui. O cálcio ele vai perder 2 e o flúor vai ganhar 1. Como é que uma coisa que quer ganhar 1 vai ganhar 2? Não tem como, né? Uhum. E aí o que, que você faz? Pega Coloca 2F. pega 2F. Muito bem, Plínio. É isso Let's mesmo. go. É isso aí. Pegar 2Fs. E aí, como é que você pode representar isso aqui? O cálcio, 2 mais, reagiu com 2 do F e forma CaF2. Que top, professor. Top, né? Tá até balanceado. Se você for ver a carga, ó, 2, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 2
Mais 2, ó. Peraí, desculpa. E aí, se você somar com mais 2, isso aqui dá 0. E aqui eu tenho 0, né? Aqui é 0. Uhum. Ó, eu tenho um cálcio. Tenho 2 flúors. Fantástico, né? Isso daqui é Muito. melhor do que ganhar R$ 1 milhão, né, Plínio? Não, 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 não. Como assim, não? É melhor que ganhar aqui R$ 1 milhão. Não, não, não. Agora, só para finalizar, se não dá tempo, a covalente. Ó, deixa eu colocar a covalente aqui. A covalente é um pouco diferente da iônica, mas não é um bicho de 7 cabeças. A covalente faz ligação entre não metais, somente não metal. E como é que vai acontecer? Eu vou pegar o exemplo do oxigênio, ó, O2. Mas, olha só, quando acontece não metal, não é mais iônico. Não vai ter perda nem ganho. Quando eu falo de covalente, não tem perda nem ganho. Ah, como é que eu vou saber? Se você só tem não metal sendo ligado, é aí que você vai identificar se ele faz ligação covalente, né? Ah, professor, então se for iônico, é porque eu estou usando um metal e um não metal? Sim, se for iônico, você já sabe identificar. Agora, se for covalente, você sabe que você só pode ter esses aqui, o que está em verde, né? Você só pode ter elementos que estão em verde. E aí, esses elementos que estão em verde, ó, o oxigênio tá lá, que é um deles, ó. Tá aqui, ó, oxigênio. E aí, isso aqui não vai ser iônico, vai ser covalente. E no covalente não existe perda nem ganho. No covalente, nós falamos um outro nome que é conhecido como compartilhamento de elétrons, tá vendo? Eu vou compartilhar os elétrons, eu vou compartilhar. E como é que eu vou Como eu vou compartilhar, eu preciso representar os elétrons. Eu vou representar os elétrons. Então eu volto lá na tabelinha, que é essa aqui, ó, essa aqui, certo? Agora eu vou representar o oxigênio. Então, o O2, o O tem quantos elétrons? Quantos elétrons tem o O? 6. Tem 6. Tem 6 pontinhos. Você vai colocar os 6 pontinhos, ó. 1, 2. Esse pontinho tá pequeno, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho outro, né? Que ele também tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. Eles vão compartilhar. Tem que ficar claro isso aí. Quando eu falo de ligação covalente, é porque eles vão compartilhar. A intenção é ter 8. Não pode esquecer disso daí. Tem que ter 8. Quando esses dois se aproximarem, olha só como é que vai acontecer a ligação. Esse aqui vai se ligar com esse. E esse aqui vai se ligar com esse. Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse aqui tem 8, tá certinho. Segue a regra do quinteto. Faça a mesma coisa agora com o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem 8. Seguiu a regra do quinteto. Então, esta é uma forma de eu representar a ligação covalente. E aí eu posso até melhorar colocando um O, 2 tracinhos e um O. Por quê? E representa esse tracinho. Ficou claro essa parte, Plínio? Ficou. Tá vendo que é só desenhar. Quando é covalente, você tem que desenhar assim. E quando é iônico, é bem mais fácil, né? Sim. Beleza. Dúvidas? Por enquanto não, professor. Tá. A nossa aula acaba aqui.
Eu vou só passar até a parte do covalente, porque metálica não vai dar, só para identificar. Mas temos a ligação metálica, que envolve a teoria da nuvem eletrônica. Mas como não vai dar tempo da gente ver, não tem problema. Em um outro momento, no terceiro bimestre, quarto bimestre, a gente dá uma olhada nisso aí. O importante é que vocês tenham aprendido a parte da ligação covalente e ligação iônica, tá? Bom, deixa eu parar de gravar. Para, pam, pam, pam. Para, pam, pam, pam.